E enquanto as crianças saem, você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15, e nós vamos ler os versos 21 em diante. Mateus 15, a partir do verso 21. Abra sua Bíblia. Isso, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Enquanto você procura aí o texto já está projetado ali também. Se você não tiver Bíblia, não se preocupe. Queridos, o Dia das Mães é um dia muito especial porque nós lembramos que o amor, o cuidado de mãe é uma coisa ímpar. É claro que eu sou pai e eu amo meus filhos e me preocupo com os meus filhos, mas há características diferentes no tipo de amor do pai e o tipo de amor da mãe. Nós vemos os nossos filhos quando eles nascem e dizem alguns que nós nos tornamos pais quando vemos o filho pela primeira vez. Mas a mãe, diferente disso, ela começa a sentir desde muito cedo o bebê sendo gerado no seu ventre, e há um vínculo, um elo, uma ligação tão intensa da mãe com os filhos, que isso vai se traduzindo ao longo da vida. Uma coisa muito comum de acontecer é as mães, mesmo depois dos filhos grandes, elas se envolverem tão intensamente com as dores, com os sofrimentos, com os planos, com os sonhos dos filhos, que frequentemente elas acabam colocando a mão ali e se envolvendo não apenas emocionalmente, mas também fazendo alguma coisa que interfere, que causa algum movimento, de maneira que os sonhos podem se tornar mais fáceis de ser realizados, e aquelas lutas, aquelas dores, tantas vezes as mães acabam também se envolvendo, colocando a mão para tentar trazer alguma solução. Não que os pais não façam isso, mas certamente não é da mesma maneira que as mães fazem. Nós sabemos, irmãos, que mães que carregam as dores e os sonhos dos seus filhos e comumente tocam na vida deles e se envolvem, às vezes acabam passando um pouquinho do ponto, né? Às vezes passam um pouquinho do limite. Nós vemos o exemplo de Raquel, aliás, de Rebeca, de Isaac, que vendo a promessa de Deus para o seu filho mais novo, acaba tramando uma coisa ali para que o Jacó receba a bênção no lugar de Esaú. Mas vejam que quando essas coisas acontecem, comumente as consequências não são muito boas. Mas há outras maneiras das mães se envolverem com a vida dos filhos que não causam danos, mas pelo contrário, trazem a solução adequada. Normalmente são mulheres que confiam em Deus e não nos seus próprios julgamentos e nas suas próprias estratégias. São mulheres que reconhecem que, apesar de ter que se envolver com a vida dos filhos e carregar as dores e sentir os seus lamentos e também sonhar os seus sonhos, elas também sabem que precisam impor limites no seu toque na vida dos filhos para não confundir as coisas e também para não atrapalhar, às vezes, aquilo que já está caminhando de forma adequada. Ainda assim, as mães aconselham, as mães sentem, as mães choram junto, as mães lamentam e elas também sorriem quando as coisas boas acontecem. As que oram, as que levam os seus filhos ao Senhor, que colocam todas essas frustrações, dificuldades, dores e também sonhos e projetos diante de Deus, são normalmente aquelas que conseguem ter mais sabedoria e se envolver de uma maneira que não cause dano e ao mesmo tempo traga bênçãos e não acrescente dores. E para refletir sobre essa verdade, nós vamos ler o texto de uma mãe que faz exatamente isso, que se identificando com a dor da sua filha, sentindo o lamento e aquela situação tão drástica que ela estava enfrentando em casa, ao invés de tentar estratégias humanas e mundanas, ela recorre àquele que de fato pode resolver aquela situação e vai até Jesus. E o verso 21 do capítulo 15 diz que, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, numa espécie de retiro, depois de terminar o seu ministério na Galileia. E eis que uma mulher cananeia, que vivera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra.
E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar, queridos, pedir a bênção de Deus para esse momento de reflexão, para que esse texto que fala sobre a vida dessa mãe fale não apenas para as mães da igreja, mas para que o Senhor, através desse mensageiro falho, possa alcançar o seu coração e edificar a sua vida, em nome de Jesus. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor, tendo lido a Tua palavra e agora querendo refletir nela. Rogamos ao Senhor, para a glória do Teu nome, que o Teu Espírito haja em nós e através de nós, de maneira que esse texto se torne nítido, claro, e as nuances, os detalhes que acontecem nessa narrativa possam trazer vivacidade ao nosso coração, compreendendo que nos dilemas da nossa vida, quando nós recorremos a Jesus e nos impactamos com a sua graça, somos de fato abençoados e temos realidades transformadas. Portanto, nos faça olhar para esse texto, enxergar o que há nele e, compreendendo a sua mensagem, que o Teu Espírito aplique aos nossos corações a Tua palavra e nos faça mais próximos do Senhor e mais confiados no Teu amor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. São migalhas da graça que são benevolência a uma mãe que clama. E quando eu olho então para essa narrativa, um texto que, como eu disse, Jesus tinha encerrado a sua peregrinação, seu ministério na Galileia, e não tendo alcançado na sua própria terra muitos frutos, afinal de contas, como ele mesmo disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Ele agora precisava de um tempo de retiro, de um tempo de refúgio, de descanso, quem sabe de reconfiguração, ou de uma pausa com os seus discípulos, para que ele pudesse ter umas conversas mais aproximadas apenas com aquele grupo seleto que ele chamou para o apostolado. E ele vai então para as regiões de Tiro e de Sidom, que ficavam bem ao norte da Galileia, nas regiões da atual Turquia, em cidades que eram marítimas, portuárias, que tinham diversas qualidades e que podiam trazer, quem sabe ali naquele local que não tinha envolvimento com o povo de Deus, com os judeus, eram deuses diferentes que eram adorados, era uma cultura diferente que era praticada, quem sabe ali então as pessoas não o procurassem e ele pudesse ter um momento de retiro. O texto de Marcos, que é o texto correlato, diz que ele, chegando lá, entrou numa casa e que ele não queria ser encontrado por ninguém. Entretanto, ele não conseguiu, porque essa mulher, uma mulher cirofenícia, que era natural daquelas regiões, que não fazia parte do povo eleito, do povo separado, daquele povo do pacto, ouviu falar a respeito de Jesus e, descobrindo que ele estava naquela casa, ela começou a clamar e pedir a ele que trouxesse a solução para o seu problema. E aí percebam, irmãos, que a dor daquela mãe faz com que ela ultrapasse as fronteiras da religião do seu povo, ultrapasse as fronteiras da cultura do seu povo, e comece a buscar numa pessoa que certamente não seria procurada pelos seus conterrâneos, mas ela, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, começa a brotar no coração dela a fé de que aquela situação dolorosa e drástica que ela estava enfrentando só poderia ser solucionada por alguém como aquele homem. Aquele que não era alguém comum, que era alguém diferente da maioria dos homens e líderes religiosos de quem ela já tinha ouvido falar. Então ela começa a clamar ao Senhor no verso 22, dizendo Senhor, chamando Jesus de Senhor, atribuindo a ele um título de Kyrios, um título divino.
E complementa nesse clamor dizendo, filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Messias, o legítimo descendente de Davi e herdeiro legal do trono. Diferente do que os líderes religiosos tinham feito com Jesus no seu ministério na Galileia, diferente do que os seus conterrâneos tinham professado, quando, ainda que impressionados pelos sinais que Jesus realizava, eles não conseguiam olhar para Jesus como o Messias. Então agora esta mulher, uma estrangeira, uma mulher de um outro povo, que não fazia parte do povo da aliança, pode professar a verdade a respeito de Jesus, reconhecendo o seu senhorio e a sua messiandade. Então, essa mulher em terras estranhas se aproxima, e o clamor dela muito mais cheio de fé, diferente daquilo que acontecia em Jerusalém. Uma mãe que começa a clamar porque ela enxerga na sua filha a sua própria dor. E então ela diz que Jesus deve ter compaixão dela mesma. Percebam que ela não pede compaixão pela sua filha, mas ela pede compaixão por ela. Tão misturada estava ela, tão envolvida estava ela com a situação de sua filha, que a dor da sua filha, a situação da sua filha, era a sua própria dor, era a sua própria situação. E ela clama compaixão pela situação dela, porque ela tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada. Irmãos, nós costumamos passar por problemas ao longo da vida. Quando nós vemos os nossos filhos doentes, isso nos incomoda. Nós ficamos inquietos, preocupados, perturbados. Quando nós vemos os nossos filhos envolvidos com grandes problemas, com doenças ainda mais severas, aquilo inquieta o nosso coração. Mas quantas mães podem dizer o que essa mãe estava dizendo? São poucas. Que a filha estava horrivelmente endemoniada. Pense aí em quantas mães, num dia como hoje, precisam ir até os presídios para poder ver os seus filhos. Quantas mães, num dia como hoje, ao invés de celebrar num almoço comemorativo, com aquelas comidas que todo mundo gosta, estão precisando ir aos ermos, quem sabe nas Cracolândias, em busca de trazer os seus filhos de volta. Lamentando as dores, se envolvendo com essas dores e carregando no seu próprio corpo, na sua própria vida, essas marcas que a vida acabou trazendo sobre as suas histórias. Quando essas situações ocorrem, não há estratégia humana que consiga trazer uma solução plausível. Não há habilidade técnica que consiga resolver o caso de problemas insolúveis, de famílias disfuncionais e desestruturadas, que mesmo quando possuem recursos financeiros, não conseguem convencer coração de filhos a retornarem para casa, não conseguem converter os corações dos seus filhos de volta para os seus pais. E quando essas situações ocorrem, é comum que nós vejamos ao longo da vida como Deus opera de forma extraordinária quando toca nesses corações e faz transformações. É aquilo que nós estamos vendo acontecer aqui, uma mulher que entende que aquela situação não pode de maneira nenhuma ser resolvida pelos seus próprios esforços. Então uma mãe gentil, mas cheia de fé, ela recorre a Jesus e nos mostra que às vezes a fé floresce onde menos esperamos e murcha onde mais deveria existir. Então, essa mãe passa a ser uma intercessora que, envolvida com o problema da sua filha e carregando tamanhas dores, vai na direção correta, vai à pessoa certa, vai àquele que, sendo o Senhor, sendo o Cristo, sendo o Messias, carrega em si mesmo todo o potencial necessário para resolver todas as situações insolúveis que a vida possa trazer. Então, ela chega até Jesus e clama. Mas diferente do que a maioria poderia esperar, Jesus permanece em silêncio. E é aqui onde a coisa começa a tomar uma proporção
diferente. Porque nas narrativas dos evangelhos nós sempre vemos as pessoas recorrerem a Jesus e Jesus responder positivamente. É um leproso que chega e diz: Senhor, se queres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus toca nele e diz: quero, fique limpo. É uma mulher com fluxo de sangue que apenas toca na orla das suas vestes e ela imediatamente é curada. É um líder religioso que chega para Jesus e fala a respeito do seu filho, e Jesus, do seu servo, e Jesus ordena a sua cura. Mas essa mãe, por ser uma estrangeira, ela chega até Jesus e, clamando por misericórdia, Jesus faz silêncio. E a fé que insiste entre o silêncio e a aparente rejeição é aquela fé que de fato é capaz de produzir grandes mudanças. Quando Deus fica em silêncio quando clamamos, não significa que Ele está indiferente à nossa vida. O silêncio de Jesus, que poderia parecer indiferença ou rejeição, na verdade era o ambiente fecundo onde a fé poderia agora ser expandida, multiplicada. Era onde ela poderia demonstrar de maneira mais intensa a sua confiança. Mas há um contraste também. Há um contraste gigante aqui entre o que esta mulher percebe em Jesus e aquilo que nós percebemos na relação entre Jesus e os seus discípulos. Se ela podia ver que Jesus era aquele capaz de trazer a solução para a sua vida, nós vemos também que os discípulos eram aqueles que eram insensíveis e que o silêncio de Jesus convencia-os da completa rejeição. E se no diálogo, aliás, no clamor dela, ela declara quem é Jesus, na vida dos discípulos agora, nós vemos pessoas que se parecem muito conosco. Pessoas que às vezes olham para os outros que estão passando por dificuldades e por aflições apenas como um incômodo a mais. Vejam que os discípulos olham para aquela mulher e pedem: Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Há alguns que querem dizer que os discípulos estavam pedindo para Jesus resolver o caso dela, mas isso não encontra muita base firme para ser afirmada com convicção em nenhum comentário, em nenhum outro livro. Na verdade, o que os discípulos estavam pedindo era que Jesus desse uma ordem de mandar essa mulher embora, que negasse o seu pedido, que a rejeitasse mesmo, afinal de contas, ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não fazia parte do grupo seleto de pessoas amadas e escolhidas que eram merecedoras de ouvir a mensagem do Messias e de ter o seu trono sendo estabelecido e o seu governo, o seu reino, trazendo toda a paz que eles queriam. A verdade é que às vezes nós olhamos para os de fora com tanta indiferença e com tanta insensibilidade, como esses discípulos estavam olhando para essa mulher, tão somente porque era uma estrangeira. É como se na nossa cabeça a bênção de Deus, a graça do Senhor, só pudesse ser derramada para aqueles que estão dentro desta região, desta parede, destes limites. Se alguém não está entre nós, não está no meio dos nossos, então não pode ser abençoado pelo Senhor. Certamente essa pessoa é inimiga de Deus e vai caminhar rumo ao inferno, logo Deus não a abençoa. E veja, irmãos, eu não estou negando a realidade do pecado, eu não estou negando a depravação total, eu não estou negando a necessidade de conversão e não estou negando que aquele que de fato é alcançado por Cristo deve viver em comunidade, não em igreja como esta. Mas a graça de Deus não está limitada às nossas fronteiras. A graça de Deus não está limitada aos nossos ideais. E isso se comprova quando essa mulher persiste na sua afirmação, apesar da insensibilidade dos discípulos. Homens insensíveis, diante de uma mulher que está sofrendo, e eles enxergam apenas barulho, eles querem o sossego que Jesus estava buscando. Eles querem o retiro, sem nenhuma intromissão, como Jesus havia planejado. E essa mulher está perturbando e tirando a paz. Então, Senhor, despede-a,
ela vem clamando atrás de nós. E a expressão grega aqui dá a ideia de que esse clamor ia se aumentando. Ela ia clamando cada vez mais, com mais intensidade, com mais força, até que ela mesma toma uma atitude a mais, um passo a mais. E ela caminha na direção de Jesus. E ela se lança aos seus pés. E ela, rendida em adoração, ela pede então que Jesus a socorra. E agora sim vem uma resposta do Senhor. E vejam que a resposta de Jesus é uma resposta carinhosa. Apesar de concordar em parte com aquilo que os discípulos pensavam, de confirmar que a sua missão era uma missão primordialmente destinada aos filhos de Israel, Jesus fala isso de uma maneira que não é grosseira, de uma maneira que não agride uma mulher que se encontra aflita. Logo, nós já percebemos na primeira fala de Jesus a esta mulher a grande diferença de sensibilidade entre aquilo que Jesus, o Filho de Deus, faz e como ele olha para as pessoas, como ele enxerga as suas dores, como ele entende os dilemas de cada um e como muitas vezes discípulos que ainda estão sendo treinados não conseguem perceber essas nuances. Jesus fala que não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, usando um termo que comumente os judeus usavam para se referir aos estrangeiros, que falavam para os outros como cães. Jesus agora transforma essa ideia de cão, de alguém indigno, para cachorrinho, na ideia de cão doméstico, daquele que está junto, daquele que também é cuidado e que merece algum tipo de tratamento diferenciado. Mas não é justo, não é lícito inverter a prioridade da missão. É isso que Jesus está afirmando, há uma prioridade na sua missão. Ele tinha dito isso aos discípulos: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora ele diz à mulher: eu não posso tirar o pão dos filhos. Eu não posso tirar o pão da mesa daqueles que são a família e que se assentam para a refeição e colocar isso para os cachorrinhos. É aqui onde surge uma expressão de fé capaz de chamar a atenção do Messias e de mostrar, não apenas a ele, mas aos discípulos que estavam ali, que é possível encontrar fé genuína e abundante, mesmo fora das nossas fronteiras. Então, quando Jesus afirma que não é lícito fazer isso, ela diz: Senhor, é verdade, eu sei disso e eu entendo, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa. O que aquela mulher estava dizendo naquele momento é que migalhas da graça eram suficientes para saciar a fome da alma de uma mãe aflita. Migalhas da graça de Deus que caem da mesa eram suficientes para trazer paz e transformação a realidades de estrangeiros que não estavam com o privilégio de assentar-se à mesa ainda, que não tinham ainda o privilégio de comer abundantemente do pão, mas tão somente migalhas da graça, dispersadas de sobre a mesa, e caindo ao alcance desses cachorrinhos, seria capaz de mudar a sua realidade, de transformar a sua aflição em alegria, de transformar o seu choro em riso, de trazer louvor em vez de pranto, de mudar a realidade tão sofrida que aquela mulher enfrentava. Sabe, mãe, você que pensa nos seus filhos e que se preocupa e que se importa, não seja como Rebeca, que planeja, que articula, que mete a mão, que passa dos limites e que acaba trazendo complicações ainda maiores. Apesar de ali ser a casa da promessa, de ali estar a herança bendita, era uma família disfuncional que fazia uma série de coisas que não deveriam fazer. Olhe para essa mulher estrangeira,
que habitava no meio de um povo idólatra. E veja como a fé dela é manifestada na maneira como ela conduz a sua filha, a sua situação aos pés de Jesus, em adoração rendida e em confiança plena. Ore por seus filhos. Leve os problemas que você quer se envolver para Jesus resolver. Não ultrapasse os limites, mas também não seja omissa. Não faça o que não deve, mas não deixe de fazer o que você precisa. Conduza a Jesus e Ele traz a solução. É Ele quem resolve os problemas. E se para uma estrangeira que ainda não fazia parte do povo de Deus, migalhas da graça eram suficientes para trazer transformação, imagina o que era a abundância de graça do banquete de uma refeição preparada para aqueles que são parte da família e que se assentam ao redor da mesa. Se migalhas da graça já produzem a transformação que ela tanto queria, o que podemos dizer do farto banquete de graça que se estende sobre todos aqueles que entram na família da fé e que fazem parte do povo do pacto? Irmãos, há muito mais graça sobre nós do que normalmente nós percebemos. Há muito mais graça sobre nós do que nós, na verdade, estamos dispostos a experimentar. Parece que já estamos tão habituados com a vida religiosa, com a vida cristã, que nós começamos a transformar as coisas sagradas em coisas comuns. Mas estar na presença de Deus nunca é comum. Levar pedidos em oração a Jesus nunca são palavras lançadas ao ar. Quando a fé é genuína, quando a confiança autêntica, conduzir as nossas vidas e a vida dos nossos filhos em oração aos pés daquele que tudo pode, é muito mais do que lançar palavras ao vento. É colocar para aquele que tudo pode resolver a confiança inteira de que as nossas vidas estão nas mãos dele. E de que Ele, sendo todo-poderoso e totalmente bom, nós podemos descansar na Sua graça e confiar de que podemos nos esbanjar de tantas delícias que Ele prepara para nós. É por isso que o Salmo 37 diz: deleita-te do Senhor. Desfrute da Sua presença. Alimente-se da abundante graça. Coma pão abundante e certamente a sua vida e a vida dos seus filhos serão totalmente transformados. Quer ser uma mãe segundo os propósitos de Deus, segundo as orientações das Escrituras? Uma mãe sábia que consegue trazer mudança e transformação em realidades que aparentemente são insolúveis? Confia naquele que tudo pode fazer. Leve seus filhos em oração e certamente você verá ações poderosas da mão de Deus que vão lhe impressionar e que vão fazer você perceber que aquilo que você não deveria fazer, Deus consegue fazer com uma habilidade que você, apesar de mãe, jamais terá. Vamos orar? Leve ao Senhor então seus filhos nesse momento. Há uma mesa farta de graça para que você desfrute dela. Bendito Deus, estamos nós aqui diante da Tua bendita palavra. E sabendo que a nossa fé às vezes precisa ultrapassar fronteiras e enfrentar desafios que são maiores do que às vezes nós queremos enfrentar. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor encha o nosso coração da fé abundante que essa mulher estrangeira, que não fazia parte do povo do pacto, demonstra ao se achegar ao Senhor. E nós que somos o Teu povo, que éramos estrangeiros, mas fomos enxertados na videira, e que agora somos povo da aliança,
Nós sabemos que o Senhor tem graça abundante para nós. Nós temos muito mais do que migalhas da graça que caem da mesa. Faça-nos desfrutar da abundante graça que o Senhor dispensa sobre o teu povo. Nos faça reconhecer que quando nos alimentamos do Senhor e quando conduzimos ao Senhor as nossas vidas e a vida dos nossos queridos, o Senhor é aquele capaz de transformar as realidades e trazer a solução para onde parecia não haver solução. Portanto, Senhor, que as mães que aqui estão, assim como os pais e também os filhos, que levam os seus familiares, amigos e parentes queridos ao Senhor em oração, possam ver a Tua boa mão agir. Age, ó Deus, onde nós não podemos fazer nada. Transforma o que não podemos transformar. Alcança aqueles que não podemos alcançar. E muda aquilo que não podemos mudar. Porque o Senhor pode fazer o que não podemos. Nós recorremos ao Senhor e pedimos, faça-nos ver a graça do Senhor, abundante, agindo em nossas vidas. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.